Abobrinhas, conhecidas como zucchini na América, são plantas que adoram calor, então não há pressa para semeá-las. E esta é a primeira semana de abril. Na verdade, é bem apertado para o meu clima porque a última geada aqui é por volta do meio de maio. Essas plantas estarão prontas para ir para a terra antes disso. Então, o que eu posso fazer é colocá-las em um vaso maior. Você tem algumas opções assim, mas, acima de tudo, não plante muito cedo, porque muitas vezes, plantando um pouco mais tarde, colocando-as no solo um pouco mais tarde, você acaba tendo um crescimento mais rápido, porque elas não foram prejudicadas pelas condições frias. Achei que seria divertido plantar mais cedo este ano e também farei um plantio mais tarde. Assim poderemos comparar. E tudo o que estou fazendo é enchendo um vaso de 7 centímetros, pouco menos de 3 polegadas, assim com um pouco de substrato caseiro, que é basicamente composto de minhoca. Na verdade, você pode usar qualquer tipo de composto que você tenha para semear e plantar. Eu não usaria um composto especial para sementes. Compostos especiais para sementes, na minha opinião, não são bons. São feitos com menos nutrientes, baseados na falsa ideia de que sementes não germinam com muitos nutrientes. Isso simplesmente não é verdade. Eu vejo isso o tempo todo. Você pode usar qualquer composto, mas um composto rico é melhor, pois as sementes já são grandes. Elas vão crescer bem rápido e se o composto não tiver muitos nutrientes, rapidamente as folhas vão ficar amarelas. Esse é um dos primeiros sinais de que seu composto está fraco. E eu estou semeando deliberadamente 2 sementes por vaso, mesmo que eu queira apenas uma planta, porque nunca se sabe com essas sementes. Será que todas vão germinar? Por isso estou confiante de que terei ao menos uma. E se as 2 germinarem, na verdade não é difícil. Quando a planta ainda está bem pequena, usar um lápis ou algum tipo de ferramenta assim, empurrar e levantar a mudinha para colocá-la em outro vaso. Assim você pode multiplicar suas plantas assim. Outra maneira de cultivar abobrinhas, se você quiser mais, é começar nesses pequenos alvéolos que têm apenas 3 centímetros de largura. Assim, você pode manter várias aquecidas ao mesmo tempo, pois esse é o segredo. Precisam de calor em todas as fases. E principalmente nessa fase de germinação, numa época do ano em que as temperaturas não estão altas. Então, aqui no momento, por exemplo, durante o dia, estamos indo bem se chegarmos a 16 graus Celsius, um pouco acima disso. E depois de semeá-las, como com a maioria das sementes, acho melhor fazer isso com o substrato úmido, mas não encharcado nem seco demais. Isso significa que meus dedos ficaram secos, então não molho as sementes e elas não grudam. É mais fácil manuseá-las com a pele seca. Então, neste momento, acho que funciona muito bem colocar bastante água. Agora isso está ficando pesado, do jeito que eu quero. Assim você já sabe para onde está indo. Vou deixar isso em algum lugar bem quente. Se você tiver um armário quente em casa por 4 ou 5 dias, seria ótimo. Provavelmente vou colocá-los no meu canteiro aquecido. Use o que tiver. E então, com sorte, você vai ver brotos, mas mantenha-os aquecidos, mantenha-os aquecidos, mantenha-os aquecidos. E aí você pode fazer o transplante para esse próximo tamanho de vaso, assim você pode ver a diferença de tamanho, 7 centímetros, 9 centímetros. Eu prefiro, se possível, ir direto desse vaso para o solo, porque é um buraco menor para fazer, dá menos trabalho, mas vamos ver o que acontece. Começou em 23 de maio e desde o momento em que a semente foi plantada, elas crescem. Em 10 dias, muitas vezes, você já tem uma mudinha bem robusta vinda de uma bandeja de mudas em alvéolos e é bom transplantá-las para um vaso. Pode ser um maior como esse de 9 centímetros ou eu costumo usar de 7 centímetros. As plantas grandes foram para o solo em 29 de abril, saindo de vasos de 7 centímetros. Então, cerca de 3 semanas em relação a hoje, 3 semanas e 3 dias, só para ser preciso. Então foi o quanto elas cresceram nesse período. E na verdade vou mostrar para você em um minuto como avaliar a primeira frutificação e colheita, porque elas já estão nesse estágio. Parece cedo para mim, pois a última geada por aqui costuma ser em meados de maio. Geralmente fico feliz se consigo colher perto de 10 de junho,
E isso não vai acontecer por quase mais 3 semanas. Então, como eu consegui isso? Bem, a manta por cima é o principal fator que torna isso possível. Assim como com o milho doce, dê uma olhada no meu vídeo de como cultivar milho doce, porque eles passaram pelo mesmo padrão de clima, que foi uma grande geada no dia 6 de maio. Então isso foi há apenas 2 semanas. E eu coloquei uma camada extra de manta, então 2 camadas de manta, isolamento duplo sobre essa canteira só para aquele período. Percebi que faria muito frio, pois estamos em uma baixada sujeita à geada. Talvez você não enfrente isso. Se você mora, digamos, em Londres ou Nova York, uma grande cidade, isso adianta a sua última data de geada por causa do calor do concreto e tudo mais. Mas aqui eu preciso ficar atento. Então, 2 camadas de manta por cima, isso protegeu elas o suficiente. Elas não ficaram felizes, mas sobreviveram. Depois tivemos dias quentes, geralmente em torno de 20, 21 graus, cerca de 70 Fahrenheit. Mesmo com as noites ainda frias, muitas vezes perto de zero, mantive a manta por cima. Começou a ventar um pouco. Essa manta é antiga e já está se desfazendo, talvez eu não consiga mais usar. A previsão é de vento forte em 2 dias, então vamos ver o que acontece. Mas eu gostaria de manter uma cobertura para protegê-los disso, porque depois disso vamos entrar em um clima bem mais de verão em cerca de 5 a 7 dias. Então a gente está sempre lidando um pouco com o clima e você pode usar coberturas para te ajudar a passar por essa fase. Na hora de realmente colocar as plantas na terra, eu gosto de usar a pazinha de cobre, mas você pode usar qualquer pazinha de jardinagem. Uma pazinha de jardinagem é como uma pequena pá de mão, por assim dizer. E é isso que eu faço. E foi o que eu fiz com essa planta recentemente, porque a primeira, por algum motivo, não deu certo. São só 7 plantas nesse canteiro, com espaçamento bem grande. Elas ficam a cerca de 60 centímetros ou 2 pés uma da outra. Na verdade, não estou fazendo esse buraco muito fundo. Para mim, é aqui que se eu erro em alguma coisa, é porque eu costumo plantar as mudas muito fundo. Se você observar, a abobrinha quase não tem caule. O caule é a parte entre o composto e onde acontece o crescimento da planta. Então não plante muito fundo. Mas este vaso é realmente bem fundo, então pode colocar um pouco mais. E o ideal é que você consiga colocá-la sem forçar, para que as raízes não sejam danificadas. E então você vai empurrar o composto ao redor, puxar ao redor e depois pressionar um pouco, o suficiente para sentir que há um bom contato entre o torrão de raízes e o solo ou composto que está na sua horta. Então, eu não vou deixar essa aí, mas isso é só para mostrar como eu fiz. Era uma planta de tamanho semelhante que foi colocada ali e ela realmente não cresceu. Mas faz só cerca de 3 dias que eu a coloquei ali. Sabe, tem a questão do transplante. Talvez até tenha colocado essa um pouco fundo demais. Então é só ficar de olho nisso. E aí, provavelmente em 2 ou 3 semanas isso já deve acontecer. E o que estamos vendo aqui é a primeira abobrinha bem pequena e tem outra ali. E sabe de uma coisa? Essa eu vou tirar porque a primeira abobrinha geralmente é meio mirradinha, mas você pode comer. Mas elas ficam verde escuras e na verdade não crescem muito antes de começarem a virar abobrinhas maduras, cheias de sementes. Então é vantajoso para a planta, para futuras frutificações, remover essa primeira. Não espere até que ela fique grande ou madura demais. Ela amadurece antes de crescer, pois a planta ainda não está grande o suficiente. Se você pensar no tamanho de um fruto de abobrinha, sim, há muita umidade e nutrientes nele. E para uma planta desse tamanho produzir isso, simplesmente não é possível. Então as primeiras colheitas são pequenas, e não sei se você consegue ver esta aqui. Este é um exemplo de quando você deve colher, porque o que aconteceu aqui é que primeiro você tem as flores lindas. Eu adoro elas. Elas são um dos primeiros sinais, algumas dessas flores amarelas grandes, e estão em frutos bem pequenos, e são esses, os primeiros, que o fruto não consegue crescer muito. Então você espera até ver, e essa é uma dica geral para a colheita. Espere até ver. Aquela flor já apareceu e se foi, a flor abriu e então está começando a morrer. E na verdade, se eu provavelmente apenas torcer assim, elas se soltam bem rápido nessa época. Então você pode comer essas. Aliás, essa é outra bela colheita, mas é melhor quando elas ainda estão abertas e você pode fritá-las em uma massinha. Talvez coisas adoráveis assim, e eu corto elas se você quiser. Se você quiser manter suas abobrinhas, é melhor cortá-las do que arrancá-las. Mas se você for comer na hora, não faz muita diferença. Especialmente se você cortar mesmo.
você terá um pouco mais de abobrinha, pois ao tentar arrancar, pode quebrar acima do fruto. Aí está a primeira colheita de abobrinha do ano. Vou aproveitar cada momento. E daqui para frente, isso vai aumentar rapidamente a taxa de produção, tanto no crescimento quanto na frutificação. Só lembre-se de não deixar os primeiros frutos pequenos por muito tempo. Vamos voltar aqui em algum momento no início do verão, quando esses já devem estar bem grandes e produzindo bastante. Se o tempo estiver razoavelmente quente, quero dizer temperaturas diurnas acima de cerca de 21 graus ou 70 Fahrenheit, repare visualmente no espaçamento que tenho aqui e perceba que não é só o espaço entre as plantas, mas como essas plantas ocupam todo o canteiro. É um canteiro de 1,20 m ou 4 pés. Para cultivar, então você sabe, elas têm espaço nas laterais, assim como entre elas. É aí que o espaçamento em fileiras pode ser um pouco enganoso, porque não leva em conta o que está acontecendo ao redor. E essas plantas de abobrinha não só vão criar raízes e buscar luz entre si, mas também vão se espalhar bastante. E as raízes dessa planta podem facilmente acabar debaixo das lascas de madeira no caminho. Podem entrar naquela outra canteira também. Às vezes noto plantas no canteiro vizinho crescendo mais devagar por perderem umidade para as abobrinhas a 1,2 metros de distância. Aliás, esse canteiro passou o inverno com couve, coentro e várias outras plantas de salada da família das brássicas. Ele estava densamente plantado, as plantas cresceram vigorosas no inverno e produziram bem até meados de abril, quando a couve começou a florescer. Então, decidi retirá-la. Mas o resultado disso foi que houve muita absorção de nutrientes e também de umidade. O solo estava realmente seco por volta do dia 20 de abril, quando a couve foi retirada. Isso foi uma semana antes dessas mudas serem plantadas. Então, nós realmente colocamos um pouco de composto. Não foi uma quantidade grande, cerca de 1,5 cm, e depois regamos bem o canteiro antes de plantar as abobrinhas. E na minha opinião ainda há um déficit de umidade aqui porque a couve retirou a umidade das camadas mais profundas do solo. Desde então regamos essas plantas um pouco mais que o normal, cerca de uma vez por semana, se não chover nessa fase. É divertido ver essas plantas crescerem daqui para frente. Aqui temos algumas abobrinhas que estão na terra há cerca de um mês e foram plantadas bem pequenas por vários motivos. Testei um composto, mas as plantas não são boas, por isso mantive-as cobertas com manta até 6 de junho. Estou retirando a manta, como pode ver, pois agora já pode ser removida, especialmente se o tempo estiver normal. O tempo será ventoso no fim de semana. Vou manter a manta por mais 3 ou 4 dias antes de tirá-la. Veja como, ao crescerem, elas empurraram a manta para cima, formando uma espécie de bolha. É impressionante usar esse material para uma planta que gosta de calor como essa, em um clima como o que tivemos, que não tem sido quente. Nos últimos dias, a temperatura máxima foi de 17 graus Celsius 63 Fahrenheit. Então chegamos àquele momento glorioso da primeira colheita. E aí está. Já está pronto agora? Sim, está. E eu vou te mostrar por quê. É porque a flor já estava tão seca que caiu enquanto eu colhia o fruto. Nesse estágio de crescimento da planta, assim como acontece com pepinos em estufa, ela ainda não está grande o suficiente para produzir uma abobrinha enorme. Então colha os pequenos nesse estágio junto com as flores masculinas, que crescem apenas em um caule sem fruto, de modo que o macho inútil, não tem fruto, só tem um caule ou haste e uma flor. E eles estão bem, você pode deixá-los, você também pode comê-los. Outra opção, eles não precisam ser polinizados para crescer. Só precisam ser polinizados se você quiser guardar sementes. E acontece que este é um híbrido F1 chamado Defender, então você não pode fazer isso de qualquer forma. Você só poderia fazer isso se cultivasse apenas uma variedade de um tipo antigo de abobrinha de polinização aberta, que ao longo dos anos eu não achei muito boa. Já testei várias e por isso cultivo F1s aqui, pois são as selecionadas pelas empresas de sementes. Então aí temos a primeira colheita e com temperaturas de verão em torno de, digamos, 20 graus Celsius, 70 Fahrenheit, você pode esperar que isso produza mais abobrinhas ou outra colheita dentro de talvez 4 ou 5 dias. Porque na verdade não estou vendo nenhum outro fruto se formando aqui. O próximo fruto, na verdade, é aquele ali.
É tão pequeno ali e provavelmente vai levar uns 5 dias até que fique parecido com este. Mas depois disso vai acelerar. A planta cresce, os dias ficam mais quentes e quando você perceber estará cheio de frutos. Bom, pelo menos eu espero que sim. É uma planta divertida de cultivar. Sempre digo que uma ou poucas plantas podem ser suficientes para uma família ou pessoa, dependendo do quanto você gosta delas. Também é divertido dar elas de presente, elas continuam até a primeira geada. Às vezes eu tiro elas antes disso, porque a qualidade não é tão boa no início do outono, porque aparece muito mofo nas folhas. Ainda não estamos vendo nenhum, mas o que estamos vendo é essa textura ou cor prateada. Me perguntam muito se isso é mofo. Definitivamente não, é uma cor natural. Se as folhas estão meio prateadas, fique feliz, isso é normal. O mofo branco em pó é muito diferente. Ele é realmente branco, quase como uma cobertura de neve bem brilhante. Quando você vê isso, é mais sinal de idade do que outra coisa. Folhas antigas sucumbindo ao mofo. Em parte porque a própria planta permite isso. A planta não quer ter que sustentar folhas saudáveis de todas as idades durante toda a sua vida. Então ela permite que as folhas mais velhas apodreçam, se preferir, sendo decompostas pelo mofo. Isso é normal no ciclo da vida. Se houver folhas saudáveis no centro, está tudo certo. Nunca trato o mofo. Às vezes corto as folhas de baixo e coloco na composteira. Isso também está certo. Então, se você quiser mantê-las com uma aparência arrumada, sabe, vai querer fazer algumas podas. Mas um pequeno aviso sobre isso. Se você fizer isso, esses caules são bem espinhosos. E já aconteceu comigo antes que se eu não usar luvas e tiver muito contato assim com esses caules, eu acabo ficando com uma irritação na pele. Depende da sensibilidade da sua pele, mas é algo a considerar. Até mesmo ao colher a fruta. Por que usar uma faca? Sabe, por que deixar um caule assim, cortando o caule? É principalmente porque, se você for guardar elas na sua cozinha por alguns dias, elas vão se conservar muito melhor com o caule na fruta. Se você arrancar assim, aí vai ficar uma ponta mais machucada ali. E isso simplesmente não vai durar tanto tempo, esse é o principal motivo. Então você pode colher com a mão, só pegar e puxar, ou usar uma faca e cortar o talo da fruta. Uma última coisa que vou mencionar é abobrinhas maduras escondidas. Todo verão isso acontece. É como se você achasse que já pegou todas, colheu todas, e de repente talvez uma folha se mova ou algo assim, e você percebe que tem uma abobrinha bem grande na base da planta, escondida pelas folhas de cima. E o que isso faz é sugar todos os nutrientes antes que essas aqui recebam, porque a planta, acima de tudo, quer produzir sementes. Essa é a missão dela na vida, se reproduzir. Então, de certa forma, estamos frustrando isso ao continuar colhendo antes que elas possam produzir sementes. A planta precisa fazer mais. Atenção às abobrinhas escondidas, remova-as ao encontrar. Mesmo não sendo comestível, é preciso retirá-la da planta. Às vezes crescem em pequenos brotos laterais e você vê novos brotos parecidos com isso. Somente folhas novas surgem na lateral inferior, principalmente em plantas jovens. Então, eu as removo porque podem ser uma fonte de abobrinhas escondidas que tiram os nutrientes. Então, dá para se divertir bastante com abobrinhas. À medida que as plantas de abobrinha crescem durante o verão e viram plantas monstruosas, e ontem, para nos ajudar a encontrar os frutos que podem ficar um pouco escondidos na parte de baixo, também retire qualquer broto lateral. Eu cortei 10, mais ou menos 10 para cada planta aqui, folhas inferiores da parte de baixo. Todos os talos estão ali porque são folhas velhas, que não ajudam mais a planta e ainda absorvem umidade. O tempo tem sido muito seco. Assim, diminui o estresse hídrico na planta. E o que isso também significa é que você pode ver mais claramente o caule da planta propriamente dito e o quanto ele está crescendo. Você poderia fazer isso, aliás, cortar até mais algumas folhas de baixo e colocar uma estaca amarrando a planta nela como se fosse cultivá-la verticalmente. E você sabe, existem opções assim. A outra opção que você tem aqui é fazer algo assim. Está mais fácil agora. A planta está bem mais fácil de mexer, pois não há mais as folhas velhas atrapalhando. Antes, a planta se apoiava nos caules longos das folhas, o que as mantinha eretas. Agora ficaram mais horizontais. E eu acho que fazer isso pode ajudar,
Pode sufocar um pouco a zinnia, mas mantém o caminho livre e facilita encontrar o fruto. Se for assim, essa aqui atrás de mim também deveria vir para cá. Mas o que me deixa um pouco nervoso é que, na verdade, eu posso até fazer isso. Acho que vou precisar fazer em etapas, porque as raízes são frágeis. Mesmo sendo plantas tão monstruosas, você tem que tomar cuidado para não mexer demais ou com muita força. E eu tive sorte porque depois que fiz isso ontem, por volta do meio-dia, estava bem seco. Choveu de surpresa à tarde, o que ajudou as plantas a se adaptar. Mas antes de chover, eu também as tinha regado, então na verdade eu reguei direto nas raízes, porque isso também ajudou a mitigar o choque de perder as folhas e algum distúrbio nas raízes, já que as plantas caíram um pouco. Então o trabalho com as abobrinhas continua. Não é só a colheita é a principal tarefa. Já colhemos uma quantidade enorme e ainda tem mais 2 até 3 meses de colheita, e vamos ver isso mais para o final. Eu esperava mostrar para vocês o fim da vida, por assim dizer, de uma planta de abobrinha, mas a câmera não chegou a tempo e ontem terminamos de retirar todas essas plantas. Esta era a canteiro de abobrinha, fantástica o verão todo. E então, de repente, elas meio que chegam a um ponto em que sabem que acabou e começam a apodrecer no caule. Temos alguns caules bem longos aqui. Ela produziu abobrinhas durante o verão e até o outono. Às vezes os caules apodrecem ou ocorre uma geada precoce, mas em geral a temporada termina por volta do meio do outono. Então nesse ponto, bem, nós já plantamos alho aqui. E lá no final do canteiro eu espalhei um pouco de composto primeiro e depois plantei aquelas couves de primavera. Então, mesmo com culturas de colheita como abobrinhas, que terminam bem no final do verão, no meio do outono, sabe, ainda há coisas que você pode fazer no canteiro depois. E eu gosto delas porque elas realmente crescem com muita força. Elas têm sido uma grande atração do jardim por, bem, na verdade apenas 4 meses, mas, sabe, em um momento realmente importante quando tudo está crescendo muito rápido. E elas deram tanto. Definitivamente vale a pena ter 1 ou 2 no seu jardim se você gosta de abobrinha. E espero que você tenha gostado de ver um pouco do processo aqui e também da continuação. Esses alhos, aliás, nós vamos cobri-los com composto. Então, a dose anual de composto, esse é um momento bastante típico para muitos vegetais, à medida que entramos no meio do outono e em diante, final do outono, início do inverno. Você faz uma limpeza e depois espalha um pouco de composto para todo o ano seguinte. Então, o composto que vai para o alho será bom para o solo mesmo enquanto o alho está crescendo e para o plantio seguinte, que pode ser beterraba. Por exemplo, você pode plantar beterraba entre os alhos e ali está um exemplo, exatamente o que fizemos. Você pode ver como essas beterrabas estão boas.